Mas, em primeiro lugar, gostaria de pedir, repito, a atenção de vocês para que a gente possa dar sequência ao nosso evento, que hoje tem um formato especial, o Conecta 4, onde a gente vai ter a oportunidade aqui de escutar uma série de pessoas, uma série de referências, tanto na iniciativa privada quanto na área política, mas principalmente nas questões públicas de Minas. Nós vamos ter aqui a participação do governador Romeu Zema, fazendo um retrato de como foram esses primeiros 4 anos de governo, que está encerrando agora em 2022, e efetivamente o que a gente pode esperar para Minas Gerais nesses próximos 4 anos, no que diz respeito, obviamente, ao governo de Minas Gerais. Então, primeiro momento, agradecer ao governador pela presença aqui. Em primeiro lugar, que ele está indo, após as eleições, falar, comunicar realmente o que a gente pode esperar para os próximos 4 anos. Além disso, nós vamos ter um momento aqui de celebração muito importante para nós. Nós vamos ter 2 celebrações hoje, dia 9 de novembro, celebração dos 14 anos da revista Viver Brasil, que a gente vem trabalhando ao longo desses anos, e também a celebração dos 77 anos do PCO, que muito me orgulha e que eu tenho o prazer de caminhar conjuntamente com ele. São 77 anos de muita dedicação e força para enfrentar essa vida muito louca que a gente tem no nosso planeta Terra. Pessoal, eu queria que você já subisse aqui, por favor, para que a gente possa também ter algumas palavras da sua pessoa. Então, além desses 3 momentos que eu acabei de citar, palestra do governador Zema, 4 anos passados, 4 anos futuros. 14 anos da revista Viver Brasil, que desde a pandemia se tornou 100% digital. 77 anos do PCO, a partir de Belo Horizonte, saindo daqui, indo para Montes Claros, voltando para Belo Horizonte, iniciando a carreira, rodando esse Brasil inteiro, trabalhando, se relacionando e construindo uma vida que eu realmente tenho muito orgulho de observá-la e admirá-la. E junto a esse momento, para poder, enfim, realçar essa nossa vontade de trabalhar cada dia mais por Minas Gerais e pelo Brasil, a gente lança agora uma plataforma, a gente lança hoje essa plataforma, que vai ser apresentada formalmente em março de 2023, ou seja, em março do próximo ano, a gente apresenta a plataforma dos 50 mais de Minas, que são os 50 municípios que representam aí praticamente 70% da economia que é fabricada em Minas Gerais. Então, a partir desses municípios, a gente vai começar a falar de Minas e trazê-los também para Belo Horizonte, para poder ter essa conexão, tanto com empresários da capital, quanto com os secretários, as pessoas que respondem pela iniciativa pública também. Fizemos questão de apresentar já para o secretário Fernando Passalho, secretário de Desenvolvimento. Ele nos recebeu lá no BDMG para entender o que é essa iniciativa. O Eduardo Mineiro, secretário de Comunicação, também já foi apresentado. Já coloquei isso para a doutora Cristiana Kumaira também. E é uma caminhada. Hoje nós vamos ter o privilégio de escutar, caro governador Romeu Zema, 5 prefeitos de cidades extremamente importantes para o nosso estado, que participam ativamente do desenvolvimento dele, que são os prefeitos, as prefeitas e os prefeitos. A prefeita Margarida Salomão, prefeita de Juiz de Fora, o prefeito João Marcelo, prefeito de Nova Lima, o Verde Lúcio, que é prefeito de Varginha, a Elisa Araújo, que é prefeita de Uberaba, e o nosso prezado Vitório Medioli, que é prefeito de Betim, tem uma visão do nosso estado única e sempre apoiando as iniciativas em prol do desenvolvimento de Minas. Em resumo, são essas iniciativas. O PCO está aqui, nesse momento, aos 77 anos. Foi neste local, Bife Catarina, há 27 anos atrás, que ele comemorou os seus 50 anos, neste local aqui, há 27 anos atrás. Então, é isso.
Daqui a pouquinho nós vamos chamar agora os prefeitos, mas o PCO faz a sua menção deste momento aqui também. Meus amigos, primeiro eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui neste dia em que comemoro os meus 77 anos, sendo que os 50 foi comemorado aqui no Buffet Catarina também, numa festa memorável, que estava aqui toda a sociedade numa noite em Black Tie. E hoje aqui estamos com vocês, eu agradeço a presença de todos, do governador Romeu Zema, de todos os prefeitos, enfim, todos vocês são muito queridos meus. Muito obrigado. Obrigado, meu pai. Agora, nós temos 2 vídeos aqui para a gente apresentar, só o que a gente acabou de falar aqui, que é um vídeo dos 14 anos da revista Viver Brasil e um breve teaser aí sobre os 50 municípios, os 50 mais de Minas. Nós vamos convidar, então, o nosso governador Romeu Zema para falar nesses próximos 45 minutos, onde ele vai falar sobre os primeiros 4 anos e depois dos 4 anos nós vamos falar ele vai falar o que a gente pode esperar de Minas Gerais nesses próximos 4 anos, a partir de janeiro. E aí, na sequência a isso, a gente tem algumas perguntas e respostas para se fazer tanto para o governador quanto para os prefeitos aqui presentes. Caro governador, palavra é sua, bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco e pode começar essa nossa conversa, onde a gente vai entender quais são os caminhos que a gente pode esperar para Minas Gerais daqui para frente. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Quero cumprimentar em especial o nosso aniversariante, Paulo César de Oliveira, diretor-geral da VB Comunicações, o GCO, diretor-geral da VB, que estava aqui falando anteriormente a mim, as autoridades aqui presentes, prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, prefeito de Nova Lima, João Marcelo, prefeito de Varginha, o amigo Verde, prefeita de Uberaba, minha amiga Elisa também. E demais autoridades que estão aqui, doutor Jarbas, secretários, fico extremamente satisfeito. E o prefeito de Betim também está aqui? Não estava na... Prefeito Medioli, boa tarde, prefeito. Me desculpe aí que não estava na relação. Mas fico muito satisfeito de estarmos aqui comemorando 77 anos muito bem vividos. Já falei para ele que quero a receita para chegar nessa idade, com essa vitalidade e parecendo ter 60 anos. Então, ele já ficou de fazer a relação para mim. No final do almoço, eu levo embora. E tive a satisfação, há cerca de um mês, de ter sido reeleito
prefeito de Minas Gerais no primeiro turno, e posso dizer que essa reeleição foi fruto de um trabalho iniciado há mais de 4 anos atrás. Eu sempre tenho mencionado que eleição é resultado de trabalho e não resultado de campanha. A campanha pode mostrar alguma coisa, pode sinalizar, mas, à medida que as eleições se sucedem, fica muito claro que o brasileiro está cada vez mais crítico, mais ponderado com relação a quem está depositando o seu voto. E falo que não existe nenhuma campanha melhor do que boas entregas. E nesses 4 anos em que estive à frente do governo, que vamos completar agora no mês que vem, nós realmente conseguimos consertar muita coisa que estava estragada no Estado. Nós temos de lembrar que há 4 anos atrás, Minas Gerais vivia um dos momentos mais difíceis da sua história. Os prefeitos que estão aqui são testemunhas daquilo que aconteceu. Durante a minha campanha em 2018, eu visitei cidades como Tabuleiro, na Zona da Mata, que eu me lembro perfeitamente, em que o único posto de saúde que existe na cidade estava fechado, e com uma placa maior do que essa tela aqui, escrito: estamos fechados porque não recebemos recursos do Estado de Minas Gerais. Uma situação caótica, em que a saúde não funcionava. Logo, no meu primeiro mês de governo, eu tive manifestação de prefeitos reclamando o não pagamento daquilo que era de direito deles. Tive uma reunião com o secretário da Saúde, me relatando que medicamentos de uso contínuo, como insulina, não existiam nas prateleiras das farmácias públicas. Não sei quantas pessoas morreram em Minas Gerais devido a essa situação. E que ele foi comprar medicamentos e nenhum laboratório vendia para Minas Gerais, porque não recebiam há 6 meses a 1 ano qualquer venda que tinha sido feita realizada para o Estado. Tivemos de pedir autorização ao Ministério Público para furarmos a fila de pagamento devido a uma urgência. Ou pagávamos os laboratórios, ou Minas não conseguiria medicamento. Além disso, quem é funcionário público vai lembrar também que eles precisavam levar pó de café, para ter um cafezinho para tomar no local de trabalho, e papel higiênico para poder usar o banheiro. Essa era a situação do Estado há 4 anos atrás. E nós sabemos que não tem como mudar a matemática. Se a situação é essa, a situação demanda austeridade. E foi o que nós fizemos desde o primeiro dia. Total austeridade. Eram 21 secretarias, reduzimos para 12. Dentro do que era possível, enxugamos toda a máquina do Estado, as estatais, idem, para que o Estado começasse a ter condição de ter um fluxo de caixa que permitisse que a operação seguisse à frente. Quando eu falo operação, é você ter medicamento para quem precisa, é ter uma merenda escolar para quem está estudando, coisa que também não acontecia, e é o que foi feito. Eu falo que não existe milagres. Se alguém está devendo, se alguém está gastando mais do que ganha, não há
alternativa a não ser fazer ajustes. E foi o que nós fizemos. Desde o primeiro dia, esse foi o foco. E, graças a Deus, né, e a minha equipe também, que eu quero agradecer os que estão aqui presentes, ninguém consegue nada sozinho, nós conseguimos... Nós conseguimos acabar com esse quadro triste que existia aqui em Minas Gerais. Eu sempre falo que não existe um culpado, né? Acho que nós tivemos aqui um acúmulo de ações inadequadas que vieram antes do meu governo. Ninguém sozinho conseguiria fazer um estrago tão grande como o que foi feito em Minas Gerais. E nós tivemos aqui fatos inéditos. Quando eu tenho reunião de governadores, estou com prefeitos de outros estados, ninguém imagina que um prefeito aqui de Minas, como aconteceu em 2017 e 2018, ficou sem receber aquilo que a Constituição assegura, que é o repasse do ICMS, que é o repasse do IPVA, que são coisas sagradas que estão na Constituição. Exceto em Minas Gerais, isso nunca aconteceu. Funcionalismo público, idem. Até receber atrasado, outros estados já tiveram problemas semelhantes. Mas descontar do salário aquilo que é a parcela do empréstimo consignado e não pagar os bancos e deixar com que o nome de 240 mil funcionários públicos fossem enviados para o SPC e Serasa, isso também nunca havia acontecido no Brasil. Então, Minas Gerais viveu realmente momentos tristes, momentos em que nós, mineiros, começamos a pensar se nós ainda tínhamos, né, aquela condição de falarmos com orgulho do nosso Estado. Nessa época eu estava no setor privado, tinha reuniões em São Paulo, com bancos, com fornecedores, e o que eu escutava lá sempre é: o que está acontecendo no seu Estado? Né? Eu mal sabia responder, porque eu estava no setor privado, não tinha o conhecimento, a proximidade que tenho hoje. Mas, como eu falei há pouco, é passado. E 4 anos depois, eu posso dizer com muita satisfação que nós podemos agora pensar no futuro. Quem está apagando um incêndio não pensa em outra coisa a não ser em extinguir as chamas. E eu diria que nós vivemos essa situação em boa parte desses 4 anos. Porque não faz tanto tempo que nós passamos a pagar o salário em dia. Tem exatamente 15 meses. Foi em agosto do ano passado que nós voltamos a pagar a folha de pagamento em dia. Então, é algo recente. As chamas foram extintas tem pouco tempo. Mas, eu tenho dito sempre, eu tenho obrigação de fazer um segundo governo muito melhor do que o primeiro. Por uma série de motivos. Quais? Hoje, dia 1º de janeiro, quando eu tomar posse para o meu segundo governo, eu não vou ter contas atrasadas. As contas estão em dia. Mesmo aquelas atrasadas já têm um plano de pagamento que vai se estender por algum tempo, mas que está tudo planejado dentro do fluxo de caixa. Não tenho mais prefeitos inimigos. Vale lembrar que os prefeitos não eram inimigos do governador, eram inimigos do Estado, porque era um Estado que não arcava com a sua responsabilidade, que queria quebrar as prefeituras. Hoje os prefeitos sabem o esforço que nós estamos fazendo. E eu fico muito satisfeito quando escuto prefeitos
falando que estão asfaltando estradas vicinais do município. Escutei isso ontem, do prefeito de Coromandel, e não é só lá que está acontecendo, não. O prefeito Humberto Souto, de Montes Claros, toda vez que eu encontro ele, ele me fala com uma satisfação enorme. Aqui na minha cidade nunca se asfaltou tantas estradas vicinais como na minha gestão agora. E isso é fruto do governo do Estado responsável, que está arcando com seus compromissos e pagando o passado também. Eu fico muito contrariado quando eu vou no noroeste de Minas, Paracatu, Unaí, e os prefeitos da região me falam: ó, eu tenho paciente que foi transferido para Passos para poder fazer tratamento oncológico, 700 quilômetros de distância. E isso vai deixar de existir em Minas Gerais, porque toda a região atenderá procedimentos de alta complexidade. Ninguém vai viajar mais 500, 600, 800 quilômetros para fazer tratamento. Vai conseguir fazer na sua própria região. E isso vai ser um avanço gigantesco. A mesma coisa nós estamos fazendo com relação à hemodiálise. Eu vou em algumas regiões, eu que sempre estou no chão de fábrica, escuto: ó, vem aqui, esse paciente aqui viaja 3 vezes por semana para fazer hemodiálise, 4 horas para ir, 4 horas para voltar. Uma pessoa que já está numa situação de saúde debilitada. Então, isso também vai deixar de existir em Minas Gerais. Então, nós temos obrigação, a questão do fornecimento de energia elétrica, que até hoje eu escuto reclamação. A CEMIG está conduzindo o maior plano de investimento dos 70 anos da empresa, 40 bilhões de reais. Nós ainda temos em Minas, para quem não sabe, empresas, propriedades rurais grandes, movidas a gerador a diesel. E tudo isso foi porque no passado os problemas foram se acumulando. Alguns aqui já escutaram de mim. A CEMIG, nos últimos 15 anos, teve projetos megalomaníacos de investir na Renova, no sul da Bahia, na Light, no Rio de Janeiro, Belo Monte, Santo Antônio, lá no norte do Brasil, e deixou o estado de Minas sucateado. Mas agora, 100% desse valor está sendo investido para que Minas Gerais desenvolva. Então, nós temos feito avanço na infraestrutura, na saúde, educação idem. Educação, a merenda hoje, que qualquer aluno da escola consome, em escolas estaduais, na maioria das vezes é melhor do que aquele que come em casa. Não tem nada a ver com aquela de 4 anos atrás, que muitas vezes era um arroz com água, uma sopa para tapiar o estômago. Hoje tem carne, tem fruta, tem legume, tem as refeições intermediárias no meio da tarde, no meio da manhã, etc. E, além disso, 130 mil alunos fazendo curso técnico, em escola particular, que o Estado paga e ainda concede auxílio transporte e auxílio alimentação. Vou ter o prazer de estar formando as primeiras turmas agora no final desse ano. Técnico de enfermagem, técnico em radiologia, técnico em manutenção industrial, técnico em manutenção predial, técnico em automação comercial e por aí vai. Porque um dos gargalos que o Brasil e Minas Gerais tem é qual? Não ter gente capacitada para poder assumir cargos.
Qualquer um aqui que contrata sabe dessa história. Você tem lá 1000 currículos, tem 50 vagas em aberto e nenhum dos 1000 currículos te atende. Então, em Minas, nós estamos reduzindo essa lacuna. Ela vai ficar bem menor do que estava. Isso significa mais empregos. E é uma das pautas que nós mais avançamos. Com esse último CAGED, que o IBGE publicou, o Ministério do Trabalho publicou mês passado, nós conseguimos ultrapassar aqui em Minas Gerais, no meu governo, nesses 3 anos e 10 meses, a marca de 600 mil empregos com carteira assinada criados aqui no Estado. Isso significa que, se nós continuarmos caminhando nesse mesmo ritmo, dentro de 2 anos, nós vamos falar que aqui em Minas só não trabalha quem não quer, porque todos terão um emprego disponível. E isso é de fundamental importância, isso é que dá dignidade às pessoas. E complementa esse quadro a atração de investimentos. O último governo trouxe nos 4 anos para o Estado 26 bilhões de investimentos privados. Nós completamos no mês passado 250 do que o último governo. Quando se fala em crescimento de 20%, 30% é uma coisa, quando se fala de 1000%, é o que aconteceu nessa questão da atração de investimentos. E isso tem acontecido por quê? Porque Minas Gerais voltou a ser um estado que tem credibilidade. Eu já escutei de empresário que falou que no passado não investia em Minas devido às dificuldades que enfrentava. Projeto parado na Secretaria da Fazenda, projeto se arrastando anos e anos na Secretaria do Meio Ambiente, e agora eles sabem que nada fica engavetado, mesmo que eu tenha desgaste político, como aconteceu aqui recentemente. Eu falei que era para desengavetar e analisar tudo. Não tem essa questão, esse projeto é antipático. Mas se alguém fez tudo correto, está atendendo todas as questões tributárias, ambientais, sanitárias, eu vou perseguir esse empreendedor? Não vou. Então, é um governo que olha o que é preciso fazer. E eu sempre falo, eu sou de Araxá, pergunte se no meu governo tem alguém de Araxá. 0. O governo de Minas tem 600 mil funcionários ativos e inativos. Eu fiz questão de procurar se tem um Zema lá, não encontrei nenhum, só o meu nome também. Então, eu faço questão de contratar as pessoas porque tem algo a contribuir, e não porque eu estou distribuindo favores ou privilégios para alguém. Então, eu falo que sou político, mas, com certeza, um político diferente da grande maioria daqueles que sempre estiveram aqui no meu lugar no passado. E é nisso que eu acredito, num governo que esteja atento aos anseios da sociedade, e não um governo que esteja distribuindo favores para os apoiadores, porque quem tem de nos apoiar é a sociedade, não é quem é do meu partido ou dos partidos aliados, etc. Daqui a 4 anos, em 2026, quando eu estiver passando o meu cargo adiante, o Estado de Minas estará numa situação muito melhor do que hoje. Todos os 6 hospitais regionais estarão concluídos e funcionando. As nossas estradas estarão muito melhores. Como eu falei, nós teremos muito mais jovens formados e qualificados.
O Rodoanel talvez não estará 100% concluído, que é a maior obra das últimas décadas, mas uma boa parte também já estará concluída. Uma obra que vai mudar por completo a realidade, a mobilidade aqui da região metropolitana. Isso, eu tenho de deixar claro, já tem recurso reservado. Não é um mero projeto, uma mera proposta, não. São obras que eu fiz questão que o acordo da tragédia de Brumadinho deixasse esses recursos previstos, que inclusive teve a participação do Ministério Público. Então é dinheiro que está carimbado, 3 bilhões para o Rodoanel, está lá, já foi leiloado, é só começar a acontecer agora. Então, eu vou ter a satisfação de deixar um Estado numa realidade muito diferente daquela que eu peguei, e muito melhor, sem faltar energia elétrica para ninguém, com as escolas numa situação muito melhor,